Olá a todos, sou Gustavo Vinícius de Araújo, sou aluno da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e hoje irei apresentar para vocês um trabalho que fiz durante o meu terceiro ano da graduação, que é a influência da radiação de prótons sobre o inversor N-FinFET. Minha orientadora é a professora doutora Paula Agopian. Dividimos esse trabalho em 6 partes. Primeiro, uma breve introdução, depois os objetivos, materiais e métodos, resultados e discussões, conclusões e agradecimentos. Para começar o trabalho, vamos explicar o que é o FinFET. O FinFET é um transistor vertical e tem a porta formada em volta de uma aleta de silício. Isso faz com que ele possa ter várias portas e, consequentemente, tem um maior acoplamento eletrostático. Os FinFETs estudados nesse trabalho foram fabricados sobre uma lâmina sóia. A radiação sobre os transistores foi estudada, pois os mesmos são muito utilizados em ambientes irradiados, como ambientes médicos, por exemplo, raio-x, ou espaciais, como satélites. Nesse trabalho a gente focou no último, que foi aplicações espaciais. Ainda sobre a radiação, a gente focou os estudos mais nesse trabalho nos efeitos de dose total, ou TID, Total Ionization Dose, que são os efeitos acumulativos da radiação, pois o SOI-FinFET é praticamente imune aos efeitos SEE, ou Single Event Effects, que são os efeitos transitórios da radiação. Os objetivos desse trabalho foram, inicialmente, estudar o comportamento do FinFET irradiado para diferentes larguras de fim, e estudar o comportamento deste dispositivo irradiado em um circuito lógico básico, o inversor. Neste trabalho, nós utilizamos o analisador de parâmetros B1500, juntamente com o software EasyExpert. Utilizamos o micromanipulador da Spinatone, que está na imagem ao lado, o Atlas para simular os inversores e os transistores, e as lâminas foram fornecidas pelo IMEC. Foram medidos no laboratório parâmetros como a inclinação de sublimiar, a tensão de limiar, a transcondutância, e com esses dados experimentais nós utilizamos para calibrar os inversores. Antes de partirmos para os resultados obtidos, vamos deixar claro aqui que Wfin é diferente de W efetivo. No caso, o Wfin que citamos é apenas a largura do fim na parte superior, como vemos na imagem aqui. E no caso, a gente mediu dispositivos com Wfin de 20, 120 e 870 nanômetros. No gráfico ao lado, vemos as curvas características dos transistores, que mostra a corrente de dreno em função da tensão aplicada na porta. Na curva vermelha, temos o dispositivo menor, com Wfin de 120 nanômetros. Na curva preta, a gente vê o dispositivo maior, com Wfin de 870 nanômetros. Ambas com as curvas tracejadas, que mostram os dispositivos após a radiação. Observando os resultados obtidos, nós percebemos que, após a radiação, há uma degradação na inclinação de sublimiar. Isso ocorre por causa das cargas armadilhadas na interface, que geram uma capacitância parasitária que degrada a inclinação de sublimiar. Além da capacitância parasitária, outro fator que determina a degradação da inclinação de sublimiar é a ativação na segunda interface. E quando o dispositivo é irradiado, o VT diminui. Ou seja, o VT da segunda interface também diminui. E isso faz com que ocorra mais corrente de fuga e acabe degradando ainda mais a inclinação de sublimiar.
Percebemos também que a corrente máxima cai após a radiação. Isso acontece devido à degradação da mobilidade dos portadores, que ocorre após a radiação. Podemos ver na curva ao lado que a transcondutância caiu bastante para o dispositivo mais largo. Isso pois no dispositivo mais largo temos um fraco acoplamento eletrostático, que faz com que perdemos o controle da tensão aplicada na porta sobre a corrente, e também devido à degradação da mobilidade dos portadores, que faz com que a transcondutância caia mais. Analisando os valores tabelados, a gente vê como que os dispositivos variaram após a radiação. A gente consegue ver que, mesmo antes da radiação, o dispositivo mais largo tem um SS elevado devido ao fraco acoplamento eletrostático. O VT nos dois casos diminuiu e o GM máximo diminuiu nos dois casos também, porém diminuiu mais para o dispositivo mais largo, por conta do fraco acoplamento eletrostático. Analisando a curva característica para o transistor tipo P, nós vemos que após a radiação a inclinação de sublimiar ela reduz. Isso acontece pois após a radiação VT aumenta em módulo, ou seja, a segunda interface tem uma dificuldade para ser ativada. E isso faz com que a corrente de fuga diminua e consequentemente SS diminua. Analisando a curva da transcondutância, nós vemos que a transcondutância não diminui tanto após a radiação. Isso acontece devido a dois fatores. Um é a degradação da mobilidade dos portadores, que faz com que a transcondutância diminua. Mas, por outro lado, nós temos um melhor controle das cargas do canal, causado pelo desligamento da segunda interface. Analisando os valores tabelados, a gente vê que, como o SS diminuiu para todos os dispositivos após a radiação, a gente observa que o VT aumentou em todos os casos em módulo, né? E a gente vê como que a transcondutância ela se manteve bem próxima. Calibrando com os resultados anteriores, nós montamos os inversores NMOS utilizando os FinFETs. A curva de transferência do inversor a gente consegue ver aqui na imagem ao lado. E vemos que para o dispositivo mais fino, com WFIN de 20 nanômetros, o shift da tensão de inversão se deu unicamente pela mudança na tensão de limiar causada pela radiação. Analisando a curva para o inversor utilizando NFINFET com WFIN de 120 nanômetros, a gente vê que após a radiação, o transistor conduz com uma baixa tensão aplicada à sua porta, ou VIN baixo. E a gente vê essa inclinação aqui para um VIN menor que 0,5. Para o inversor utilizando o FinFET com WFIN de 870 nanômetros, a gente vê que mesmo antes da radiação, o transistor conduz por uma tensão aplicada na porta baixa, ou seja, ele tem uma corrente de fuga elevada devido ao fraco acoplamento eletrostático entre as portas, e por isso a gente vê essa inclinação na curva preta. Na curva tracejada em vermelho, nós vemos como a irradiação alterou o dispositivo e afetou tanto o inversor que, mesmo com uma tensão aplicada na porta muito baixa, ele já chega a conduzir e não tem um nível lógico alto. Esse que tem um fraco acoplamento eletrostático que já faz conduzir uma corrente de fuga pela segunda interface, e com a irradiação ele reduz o VT e facilita ainda mais essa condução pela segunda interface, aumentando ainda mais a corrente de fuga. Concluímos com o trabalho que o FinFET é quase imune aos efeitos da radiação, quando utilizamos um dispositivo bem fino. O dispositivo de 20 nanômetros mostrou os melhores resultados, pois ele é basicamente imune aos efeitos TID, enquanto os dispositivos mais largos eles foram bastante degradados, como visto anteriormente. Os resultados por o inversor NMOS foram bastante realistas, pois utilizamos os valores
obtidos experimentalmente em laboratório. É, e a gente consegue ver que, utilizando dispositivos finos, o inversor consegue funcionar bem, mesmo em ambientes irradiados. Bom, a gente gostaria de agradecer a FAPESP pelo apoio financeiro, a USP por fornecer os laboratórios e o IMEC pelas lâminas fornecidas nesse trabalho.